Aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Mauro César Pereira, muito boa tarde. O Mauro que ontem não participou do programa. Então a gente quer saber, Mauro, a sua opinião sobre a coletiva de apresentação do Vitor Pereira, se você acha que ele justificou o que tinha que justificar, ele deu a versão dele sobre a saída do Corinthians, sobre a chegada ao Flamengo. Mauro César, muito boa tarde. Vitor Pereira finalmente apresentado no Flamengo. Boa tarde, Pedro, Vampeta, Vanderlei, amigo que acompanha mais um Bate-Pronto. Bem, primeiro achei que assim, a assessoria do Flamengo errou quando decidiu interferir impedindo que ele falasse mais sobre o assunto. Acho que, na minha opinião, acho que quem tem que se posicionar nessas horas é o próprio entrevistado. Ele poderia dizer, olha, não falo mais sobre o assunto, já disse o que eu tinha que dizer, ponto final, mais perguntas sobre esse tema eu não vou responder. Ele deveria falar, é a minha opinião. Ou então, ele poderia selecionar as perguntas. Digamos, quando a repórter da Bandeirantes, ela pergunta sobre o episódio Corinthians e diz, o Duílio falou que você é mentiroso. Ele poderia pensar, bem, devo responder isso? Se ele achar que sim, ele falaria, olha, ele falou isso, eu acho aquilo. Ou então, não quero falar sobre isso, não vou falar mais sobre isso. Eu acho que não cabe ao Flamengo, nem ao clube nenhum, nem à instituição nenhuma, dizer sobre o que o jornalista tem que fazer pergunta ou não. O jornalista faz a pergunta, o entrevistado não quiser, ele tem o direito de não responder. Ninguém é obrigado a responder aquilo que não está afim. Você não pode obrigar ninguém a responder. Isso aí é evidente, né? Por mais que seja até relevante. Se a pessoa não quiser responder, ela não responde. Faz o quê? Vai bater no cara? Responde aí. Não, não vai. Não vai responder, acabou. Aí você pode tirar suas conclusões sobre a postura do entrevistado que não quis responder aquela pergunta específica. Perfeito. Não cabe ao Flamengo, não cabe ao Corinthians, não cabe ao São Paulo, não cabe ao Palmeiras, não cabe a ninguém dizer o que o jornalista vai ou não perguntar. Então acho que ali o Flamengo errou. Ele fez uma explanação geral, aquilo estava obviamente ensaiado, a pergunta inclusive foi levantada pela própria repórter da TV do clube, né? A Luana, ela que faz a pergunta, evidentemente que ele já estava preparado. Nem era necessário, porque algum jornalista de algum veículo ali, algum youtuber, alguém iria perguntar sobre o episódio do Corinthians, naturalmente o tema seria colocado em pauta e ele poderia falar. Ele falou por cerca de 8 minutos e deu a versão dele. Acho que qualquer versão que ele dê não vai deixar os corintianos satisfeitos, porque ele cometeu um erro que chateou a torcida do Corinthians. Que eu acho que essa parte aqui é a parte importante. O torcedor ficou chateado, ele tem razão. Mas acho que tem um contexto que está sendo muito pouco observado aí, que é o que leva o Vitor Pereira a permanecer no Brasil, né? Então vamos tentar pegar a coisa desde o começo. O que ele ganhou falando da questão lá familiar, da sogra e tudo? Para mim não ganhou nada. Ele só preservou o Corinthians e a diretoria do Corinthians. Não por acaso o presidente do Corinthians o chamou de irmão na despedida. Por que chamou de irmão? Porque eles estavam ali tudo muito bem. E quando ele fala, olha, eu não posso ficar, que eu tenho um problema familiar, ele ajuda o Corinthians. Porque se ele fosse ali o super sincero, ele diria exatamente o seguinte, não exatamente é a palavra inadequada, ele falaria mais ou menos o seguinte, não sei com quais palavras, por isso não cabe exatamente. Ele diria o seguinte, eu não vou continuar no Corinthians, embora o clube queira que eu continue, tenha feito uma ótima proposta financeira e tal, porque o Corinthians não me oferece, nesse momento da sua história, condições de montar um elenco como eu gostaria, que me permitiria lutar pelos grandes títulos com o Flamengo, com o Palmeiras, eventualmente o Atlético, dependendo aí da disposição financeira dos seus benfeitores, né? A gente não sabe. O Atlético vai ser o quê? Tem estádio, técnico novo, a gente não sabe exatamente que time o Galo vai ter. Mas a tendência é ter um time forte. O Internacional, que ficou à minha frente no Brasileiro, o Fluminense, que ficou à minha frente no Brasileiro, eu talvez não consiga competir com esses caras. E para ficar aqui e não dar a essa torcida do Corinthians esses títulos que ela gostaria de ter, eu prefiro me retirar. Se ele falar isso, ele sai por cima e joga a diretoria aos leões. Os leões que eu falo, os torcedores. Que negócio é esse? Você não consegue montar um time pro cara, a gente não vai competir, porque o torcedor, ele quer time, ele não quer saber. A não ser que a diretoria chegasse para o torcedor e falasse, olha, nós já tentamos, já nos esforçamos, contratamos jogadores, mas nós não temos dinheiro. Acabou o dinheiro, não temos dinheiro mesmo, não dá. Mais ou menos como está acontecendo com o São Paulo, depois daquela coletiva, foi depois da derrota para o Inter, né? Rogério, né? Que o Rogério e o Casares fez uma rápida aparição e o Rogério fala sobre isso. Se vamos trabalhar com orçamento mais baixo, tem que deixar isso claro para o torcedor, né? E naquele episódio específico, acho que o Rogério estava certo. Ele cometeu alguns erros ao longo do último ano, é verdade, mas ali acho que ele estava certo, a gente falou sobre isso naquela ocasião. Então o Vitor Pereira não se beneficiou em nada. Ele só se expôs com essa história. E ele ajudou a quem? Ao comando do Corinthians. Porque preservou o Corinthians de uma crítica na despedida. E por que ele falou isso? Porque ele não passava nem remotamente pela cabeça dele que o Flamengo ou um outro clube brasileiro com condições melhores do que o Corinthians iria contratá-lo. Que se ele olhasse para o mercado, ia falar, Palmeiras não vai demitir o Abel Ferreira e me contratar. O Abel Ferreira renovou o contrato outro dia. O Atlético, só Deus sabe o que vai acontecer no Atlético, né? Troca de técnico, como é que vai, como é que não vai, será que vai ter time?
Flamengo, o Dorival foi campeão, vai continuar no Flamengo, deve ter imaginado. Então, eu vou para Portugal, meu agente vai ver o mercado, daqui a pouquinho tem a janela de janeiro, pode ser que eu me encaixe em algum clube interessante na Europa, e aí mesmo com uma questão familiar, em 1, 2 horas de voo eu estou em casa, a mulher dele poderia ir, digamos, ele estava na Turquia, é uma viagem mais curta, sai de Portugal, vai para a Turquia, passa ali uns dias, volta, cuida da mãe, não sei o que e tal. No Brasil é diferente, uma viagem mais longa, você tem que planejar melhor e tudo mais. De fato, esse problema existe, ele não inventou, né? Tem uma pessoa doente na família, né? Então, o erro dele foi usar um argumento familiar que preservou os dirigentes do clube de uma crítica que seria inerente a uma despedida, que poderia também ser de outra maneira. Gente, falando, chegamos aqui num acordo, eu tenho alguns planos, o Corinthians tem outras prioridades, eu nesse momento acho que eu não vou conseguir, no Corinthians, hoje, fazer aquilo que a torcida espera. E o Corinthians está certo, porque ele tem que fazer o quê? Ele tem que botar a casa em ordem. Não adianta o clube querer dar todos os jogadores que eu gostaria, se o clube hoje tem um outro momento. Seria um discurso de austeridade, acho que não ficaria ruim para a diretoria, e todo mundo seria ileso. Aí ele fez o quê? Ele se expôs. Ele foi tolo, na verdade. O Vitor Pereira foi tolo, porque ele se expôs, não ganhou nada. Pensa bem, ele não ganhou nada com essa história. Ele só perdeu. Mas quando, aí ele fala na coletiva, isso é muito claro, quando ele fala na coletiva que o Flamengo procurou, e aí ele vai até a família dele, ele falou, peraí, olha, o negócio mudou. Por quê? Agora estão me chamando, esses caras são de um outro clube que também tem uma torcida muito grande, que é a maior do país, eles têm mais dinheiro, o time é melhor e podem contratar. Além disso, no começo do ano agora, no Corinthians tinha só o Paulista. Lá eles têm o Carioca, que é o estadual deles, né, do outro estado. Ele explicando para a mulher, eu imagino, né? Tem a Supercopa contra o Palmeiras, que é o campeão brasileiro, que é um rival importante, treinado por um outro português como eu. É um grande duelo, já tivemos alguns. Depois tem ainda a Recopa Sul-Americana, que é um título internacional contra o campeão da Sul-Americana, que derrotou o São Paulo, que é um outro rival do Corinthians, e também do Flamengo, de certa forma, né? E na sequência, eu tenho o Mundial de Clubes, eu posso enfrentar o Real Madrid, e se eu ganhar do Real Madrid? Né? Aí ele olha para trás e ele fala, Jorge Jesus ficou 1 ano e pouco no Flamengo, virou rei. O Abel está lá há 2 anos no Palmeiras, virou rei. Cara, eu com um time bom, eu vou dominar esse negócio. Claro que o cara pensa isso. Profissional, ele fala muito isso, né? Profissionalmente, então ele muda de ideia. Gente, eu não estou justificando em nada. Eu acho que ele errou, ponto. Mas eu estou tentando ir um pouco além, tá? Um pouco além. Aí ele muda de ideia. Ele fala, peraí. Te contar, quando você falou isso do Jorge Jesus e do Abel, eu lembrei do filme do Tim Maia, cara. Que o Tim Maia volta pro Brasil e fala assim, como é que é o Roberto Carlos e o Erasmo, aquelas merdas estavam dando sucesso? Eu sou o cara? Eu lembrei disso aí. Eu, em casa, eu lembrei dele. Ele falou assim, pô, o Abel faz sucesso, não é mais do que ele em Portugal. E o Jorge Jesus, eu pegava ele e espancava. Ganhava dele. Ah, não. Eu pensei nisso aí. Desculpa ter te cortado. Mas é isso. Então, assim, eu não estou aqui a justificar o Vitor. Repito, pela enésima vez. Eu acho que ele errou, ele só se expôs, ele se prejudicou, ele não deveria ter falado aquilo e acho justa a chateação do torcedor do Corinthians, mais do que pertinente. O torcedor fica magoado, que o cara sai falando bem do clube, que não vai ficar por questão pessoal, depois vai treinar um outro clube, o torcedor não quer saber. Então, eu entendo a mágoa do torcedor. O que eu não entendo é a revolta de parte da imprensa aqui de São Paulo, que bate sem parar no Vitor Pereira, mas não aborda temas, para mim, muito mais importantes do que o Vitor Pereira. Vitor Pereira do Corinthians é um técnico que não ganhou nada, fez um trabalho nota 6, para mim, eu falei isso aqui inúmeras vezes, aquém do que acho ele é capaz de fazer. Eu esperava muito mais do trabalho dele, não foi espetacular. O Corinthians, de fato, se reforçou ao longo da temporada, deu a ele mais jogadores, ele termina o ano com um elenco melhor do que aquele que começou, teve boas condições de trabalho e ele não correspondeu. A temporada dele não foi uma temporada tão boa como poderia ou deveria ter sido. Então o técnico sai e acabou o ponto final. Por que toda essa mágoa? Alguns colegas até com ofensas pessoais gravíssimas contra o personagem, que eu acho até um pouco exagerado, mas enfim, né? É outra história, problema de cada um. E por que tudo isso? Porque atrás disso tudo tem uma outra situação, que é a situação, para mim, mais importante que o corintiano deveria, o torcedor especialmente, refletir a respeito. Tá? É pensar como é que pode, em 2013, o Mano Menezes sai do Flamengo do nada, com contrato em vigor, e não houve essa indignação, hein? Sai do Flamengo do nada, pegou e foi embora. Flamengo e Atlético Paranaense. O Atlético ganhou no Maracanã, ele chegou lá pro Valim Vasconcelos, que era o dirigente na época, e falou, o Bandeira de Melo, não sei se não, Bandeira não estava nem no vestiário, o Bandeira não ia no vestiário nessa época. Ele vai lá e fala, olha, eu estou indo embora, eu não consigo, os jogadores não me entendem, foi mais ou menos o que ele disse, e o Mano foi embora. Ele ficou 98 dias no Flamengo, se não falha a memória, 80 e poucos dias depois ele era anunciado no Corinthians. E já se sabia ali que o Tite dificilmente permaneceria, foi o ano do empatite, e o Tite entraria no ano sabático. Isso foi em 2013, isso tem 10 anos vai fazer, quase uma década. Naquele momento o Corinthians tinha sido campeão do mundo, campeão da Libertadores, no ano anterior campeão brasileiro, contratou Alexandre Pato por 15 milhões de euros, que na época,
proporcionalmente a hoje seria, sei lá, uns 40, 50 milhões. Você pega a maior negociação da época, era uns 50, 60 milhões de euros. Ele custou 15. Hoje a maior negociação foi do Neymar, era 222. Então, proporcionalmente, 15 milhões, assim, para o mercado do futebol, era muito mais dinheiro. O Corinthians estava muito forte, né? E o Flamengo estava começando a tentar juntar os cacos para se reconstruir. Isso foi em 2013. Menos de uma década depois, que você vê o Corinthians com uma dívida alta, mais a dívida do estádio, e isso que é o ponto mais importante que o corintiano deveria cobrar dos seus dirigentes. O Corinthians não tem condições de competir com o Flamengo. E o Vitor Pereira é um termômetro disso. Porque você vê a mudança de posição do cara. Esqueça a questão da sogra. Pense no lado pessoal e o cara pensando nele. Tá? Pode xingar ele à vontade, é problema de cada um. Mas pensa assim, vem cá, por que ele não quis ficar? Ele muda de ideia, aí não tem sogra, não tem nada. Não, o Flamengo eu quero. O Flamengo é maior que o Corinthians? Não, são dois clubes que se equivalem. Os dois são muito grandes. A grande questão aí é que o momento de um oferece oportunidades profissionais que o outro não oferece. Como o Palmeiras hoje e o São Paulo. Vamos comparar o Palmeiras e São Paulo? Como era em 2008. São Paulo, campeão, tricampeão brasileiro, tinha sido campeão do mundo, campeão da Libertadores, soberano. O Palmeiras ganhou em 2008 o título paulista com o Valdívia de herói do título, 2008. Não ganhava nada. Depois foi para a segunda divisão, voltou da segunda divisão, ganhou até uma Copa do Brasil, foi rebaixado. Compare os dois hoje. O São Paulo tem condições de competir com o Palmeiras? Não tem. São Paulo, se tiver que disputar um jogador com o Palmeiras no mercado, ou um técnico, vai ganhar, vai perder. Porque o Palmeiras se estruturou e o São Paulo se afundou. A mesma coisa acontece com relação ao Corinthians e Flamengo. Eu acho que esse é o ponto que deveria ser mais debatido e deveria ser mais discutido e deveria provocar mais reflexões. O que o Vitor Pereira vai fazer falta no Corinthians, gente? Agora, faz falta, sim, uma boa gestão que permitisse ao Corinthians, que é gigantesco. O Corinthians tem uma torcida muito grande. O Flamengo também tem. O Flamengo é maior? É maior. Até bem maior. Se você colocar nos números, é bem maior. Mas o do Corinthians é enorme também. E está no mercado mais rico do Brasil. Não tem cabimento o Corinthians arrecadar metade, por exemplo, do que o Flamengo arrecada no ano. O certo seria os dois estar ali brigando, cabeça a cabeça. E o Palmeiras junto, que também tem a boa gestão. Os três ali brigando. Isso seria o normal. Como o Vasco, se tivesse a boa gestão, acho que também estaria. Ou São Paulo. Esses clubes eram para estar os 5 ali, saindo na mão, assim. Quem faturou mais, quem ganhou mais, quem tem mais grana, quem contrata os melhores jogadores. Mas a má gestão do Vasco levou o Vasco à situação que está. O São Paulo cometeu inúmeros erros também durante todo esse processo. E o Corinthians também tem uma gestão que só endividou o clube. Aí a discussão é o Vitor Pereira. Sabe o que isso vira? Uma enorme cortina de fumaça que esconde automaticamente os reais problemas do clube. E tem um choque de realidade aí, que eu acho que esse é o ponto-chave e que até provoca algumas reações intempestivas de alguns segmentos da mídia. O Corinthians não consegue competir com o Flamengo hoje. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que não deveria ser assim. E não vai competir se não parar, pensar e se reorganizar. Então, ficar falando do Vitor Pereira, acho que chega uma hora, mais uma vez eu vou dizer, não estou a defendê-lo, não estou dizendo que ele está certo, acho que ele errou, acho que ele só se prejudicou. Mas ele não é o problema do Corinthians, ele é o passado do Corinthians. O problema do Corinthians continua lá. É um problema de gestão. O patamar financeiro e também o projeto esportivo do Flamengo hoje está, né, em outro nível, em outra prateleira, se comparado com o projeto esportivo e financeiro do Corinthians. Vanderlei Nogueira, e até sobre isso que disse o Mauro, eu acho que outro erro, não sei se ele foi orientado a isso, foi o fato do Vitor Pereira não mencionar o Corinthians. Essa é uma bobagem colossal. O meu ex-clube, o outro clube, isso é uma bobagem colossal. Aliás, não só ele, mais pessoas também que falaram, dirigentes que não falaram o Corinthians. Isso é ridículo, isso é ridículo. Tem que falar o nome. Que besteira é essa? O outro clube, não sei o quê. Isso aí me lembra, uma época também de Vasco e Flamengo, que no Vasco, ainda tem isso às vezes. O rival nada, Flamengo, é o Vasco, é o Palmeiras, é o Corinthians, é o rival, o outro clube. Eu acho isso uma besteira. Que não, quase todos fazem isso. É uma besteira total. E até em cima disso, Vanderlei, a gente comentava, o Mauro já falou aqui diversas vezes, né, a diferença hoje no patamar, quando a gente diz em projeto esportivo, financeiro, entre Corinthians e Flamengo, Vanderlei. Isso, exatamente. Tudo que o Mauro César falou, muita coisa nós falamos ontem, eu vou tentar não ser repetitivo, com relação à atuação da assessoria naquele instante, eu falei, com outras palavras, aquilo que o Mauro acabou de dizer, também concordo. E eu queria só dizer que, resumidamente, nós falamos, mas é bom falar, esse assunto é importante. O que nós estávamos aguardando era a entrevista coletiva do professor Vitor Pereira, a gente falou muito sobre isso, ansiosamente esperado. Ele deixou muito claro, palavras dele, que ele, com muita transparência, ao longo de todo o período, ele deixou claro que não continuaria. E aqui mesmo no programa, várias vezes nós dissemos que, no meu caso, por exemplo, que eu não entendia
e não compreendia o fato do Corinthians não saber que 30 dias, 15 dias, uma semana antes de terminar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians não soubesse que o seu técnico efetivamente não continuaria em 2023. Bati muito nessa tecla. É impossível, é importante, é o Corinthians, é grande, é forte. Se ele não vai ficar, tudo bem, tentaram segurá-lo, não deu. O Corinthians deve estar correndo atrás, analisando currículos. Foi isso que a gente falou e não foi o que aconteceu na prática, né? Aparentemente, ele disse que deixou claro o tempo todo. Essa é a versão ou a palavra do professor Vitor Pereira. Ele disse também do problema da sogra, que existe o problema da sogra, é uma coisa irreversível, isso vai se arrastar por algum tempo, é uma doença dolorosa, todo mundo que tem esse problema por perto sabe que não é fácil, né? E aí eu delirei, fui além, usando a palavra do Mauro César Pereira, eu fui além pensando o seguinte: será que alguém do Flamengo não propôs para ele, olha, aqui em São Paulo nós temos isso também, eu sei, mas alguém que não tenha feito aqui em São Paulo, lá no Rio fez pro Vitor Pereira, alguém, olha, vamos trazer a sua sogra para cá, nós temos uma grande clínica, muito competente para cuidar de pessoas com essa dificuldade, e vamos ter uma van para levar a sua esposa toda hora lá para acompanhar, enfim, vamos dar uma estrutura, uma retaguarda importante para isso. Eu falei isso, né? Imaginei, fui além. Mas parece que não é isso. Ela vai continuar, aparentemente, em Portugal, e a família entendeu que ele precisava trabalhar quando ele falou, foi ele que falou. 1, 2, 3 vezes conversei com a minha família e eles perceberam que eu precisaria mesmo trabalhar, que o convite do Flamengo que eu recebi, não estava esperando, era irreversível e que eles vão continuar enfrentando essa dificuldade e a vida segue. Além de ter levantado a bola do elenco e da estrutura do Flamengo. Então, com relação a isso, agora, é claro, o Corinthians, os dirigentes do Corinthians mostram descontentamento e boa parte da torcida considera imperdoável ele ter voltado horas depois para o futebol brasileiro e para um grande rival que, respondendo à pergunta do Pedro Marques, nesse momento tem mais grana para valer, para fazer contratações, e quando não contrata porque tem um grande elenco, traz de volta um jogador testado, que é o Gerson, que ajuda muito, vai fazer com que ele tenha mais uma opção. Esse é o cenário. Quando ele estiver em São Paulo, ele vai ser vaiado, vai ser cutucado, vai receber pressão, ele sabe de tudo isso. Esse é o cenário. Agora, além disso, cada um vai ficar com a sua mágoa, né? Ele se sentiu muito incomodado pelo que disse, ter sido chamado de mau caráter e mentiroso, e o Corinthians permanece entendendo que ele não foi transparente. Agora, a vida segue para os dois lados, Pedro Marques. É que, Vampeta, muito se fala sobre essa questão do Vitor Pereira, que envolve a família, e o torcedor corintiano tem todo o direito de ficar chateado, mas pouco se fala sobre essa disparidade hoje no quesito projeto esportivo e no quesito financeiro também entre Corinthians e Flamengo. Lógico, né? O Flamengo chegou a bater a mais de 1 bilhão aí, quase 1,5 bilhão de faturamento, né? Administração, né? Como o Mauro falou, o Corinthians tem torcida, eu sempre aprendi isso lá no Grêmio Osasco, lá no Audax, onde eu sou presidente, que é time de dono, né? O dono sempre falava para mim assim, ó, o seu time que você torce tem torcida, quando você tem torcida, você tem receita. Porque lá em Osasco, o que a gente fazia? Sorteava ida de crianças do município para ir ver os jogos do Audax, o que sorteava? Ida para a Disney. Sorteava moto, eu falava assim, pô, tá começando errado, seu Mário. Vamos sortear aí presente aí para o Play Center, já para Disney, né? Então, quando você tem torcida, você tem receita, né? O clube bem administrado, não falta isso. O Flamengo se reorganizou. Você vê hoje o Flamengo contratando jogadores de 16 milhões de euros, 10 milhões de euros, né? Repatriando aí jogadores importantes, reunindo aí, em outros tempos, ninguém imaginaria reunir Davi Luiz, Felipe Luiz, o próprio Gerson, Arrascaeta, Pedro, que esteve lá fora, o próprio Everton Ribeiro, jogadores importantes, quer dizer, a organização. E eu estava vendo, né,
com outros companheiros de outras emissoras, o cara falou assim, o Palmeiras ele precisa ser bem treinado para tentar fazer alguma coisa a mais dentro das competições, mesmo tendo um poder aquisitivo muito grande, acabou de vender um atleta agora aí por 400 milhões de reais, né? Ele precisa ser muito bem dedicado mesmo, muito bem organizado. O Flamengo, eu estou falando já o elenco, os seus jogadores, mesmo se tem um grande treinador, a gente sabe que o Flamengo vai fazer alguma coisa, vai papar algum título. Né? O Palmeiras, ele se esforça o máximo, né? Com jogadores importantes. O professor sempre fala assim, às vezes não é contratar, às vezes você renovar um contrato, que nem renovou do Gustavo Gomes, do Dudu, é uma contratação, né? Sempre fala isso, né? Então, a distância que o Flamengo vai ficando em relação aos seus rivais, não agora só no Brasil, não, na América do Sul, está muito grande, né? E aí o cara chega, o cara que é vencedor. Aquilo que eu falei do filme do Tim Maia, eu sempre comparo às vezes os meus comentários, porque eu sou cineasta, tenho um cinema, né? Cineasta, sou cinema mais antigo da América Latina. Aí eu tava vendo o filme do Tim Maia, o Tim Maia falou assim, como é que Roberto Carlos e Erasmo estão fazendo sucesso e eu não tô? O Vitor Pereira deve fazer a mesma coisa. Peraí, o Abel era uma criança em Portugal. O Jorge Jesus eu enfrentava direto lá, Porto e Benfica, consegui ganhar 2 títulos em cima dele. E o Jorge Jesus é tido como Jesus mesmo aqui no Brasil. Chegou aqui, ficou menos de 2 temporadas e tem esse sucesso todo, né? Aí a bola vem quicando. Financeiramente, não vai ficar longe do que se ganha ele lá na Europa. A depender do mercado que ele for trabalhar, o time que ele for trabalhar lá na Europa. Um clube gigante com a maior torcida do país e jogar no Maracanã, tem isso também, viu? É jogar no Maracanã. Sempre jogos de 40, 50 mil. Ele fala na coletiva, explicação é pra minha família. Conversei 1, 2, 3, 4 vezes com minha mulher. Ele falou. Né? Então, eu falei ontem no programa, deixa o Vitor Pereira trabalhar, o Corinthians tem que cuidar, ver lá quem é seu elenco, quem é que vai estar, quem não vai. O Maicon renovou agora, ficou mais um ano. E aí tentar buscar, porque o Corinthians só tem no primeiro semestre mesmo, e buscar por título é o Campeonato Paulista. Enquanto o Vitor Pereira, a bola tá quicando aí, o Mauro falou, pode pegar o Real Madrid, que por sinal tomou um sufoco na Copa do Rei para classificar o Barcelona, não é nada fácil. Mas aí com o reforço do Gerson, pode vir um goleiro do Boca também, né? Tá ficando não só gigante no país, mas em toda a América. Tô vendo o Flamengo já dominando tudo aí. E agora tem jogadores de qualidade, quer dizer, um plantel melhor. Não desmerecendo o plantel do Corinthians, mas o plantel do Flamengo é o melhor do país. E não é de hoje, né? Vamos